Olá, irmãos, amigos, povo escolhido de Deus. Creia nisso, meu irmão. Você que tem acompanhado essas mensagens, aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus para manifestar o poder, a vida, a graça de Deus nesta geração. Eu sou o pastor Leno e este é mais um devocional na tenda do encontro. Nós vamos meditar na carta do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus que estava na vida do apóstolo Paulo fazia ele, capacitava ele ser quem ele era. A graça de Deus que veio sobre a vida daquele moço que outrora se chamava Saulo, um perseguidor da igreja, um homicida de cristãos, um assassino. Meus irmãos, Saulo, um religioso, um zeloso religioso, se tornou o grande apóstolo Paulo, um grande pregador do Evangelho, um grande homem usado poderosamente por um grande Deus, porque foi alcançado com a graça de Deus. Paulo não fez o que fez por si mesmo. Ele está deixando bem claro para mim e para você aqui, o apóstolo Paulo, o grande escritor das Escrituras, ele escreveu praticamente quase todo o Novo Testamento. Um homem poderosamente usado por Deus. Mas, meus irmãos, a obra que este homem realizou não foi por sabedoria humana, não foi por recursos humanos, não foi por indicação humana, não foi por convencimento humano, foi um agir soberano, glorioso da graça de Deus. Ele simplesmente se rendeu. Ele se rendeu, ele se entregou àquela graça que estava proposta para ele. Ele se rendeu por completo àquele plano, àquela carreira que estava proposta para ele. Então ele, meu irmão, decidiu andar nessa graça, decidiu andar segundo a graça do Senhor. Por isso que em outro versículo ele disse, o próprio Senhor disse na vida dele, a sua graça me basta. Ele ouviu da boca de Deus, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. O meu favor sobre a sua vida te basta. O meu conhecimento na sua vida te basta. O fluir da minha presença na sua vida te basta, Paulo. Então permaneça comigo, porque foi isso que ele disse aqui também, ó. Eu sou, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida, ou seja, ele recebeu, não foi algo que ele simplesmente escolheu. Ele veio aquela graça de Deus, ele aceitou aquela graça de Deus que veio sobre a vida dele. Não se tornou vã, não foi em vão. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Então ele permaneceu com Deus. Ele se sujeitou, ele se submeteu àquela graça de Deus sobre a vida dele.
E meus irmãos, é isso que eu e você nós precisamos entender. Existe uma medida de graça para a sua vida. E a graça de Deus é essa graça capacitadora. Não entenda a graça de Deus apenas como aquela graça que vai liberar perdão. A graça de Deus libera o perdão, sim, mas a graça de Deus ela quer te capacitar para você andar em santidade, andar em amor, andar em poder, andar em ousadia do Espírito Santo. A graça de Deus ela nos capacita para avançar, nos capacita para trabalhar, nos capacita para produzir frutos eternos. E não pense você que a graça de Deus, essa graça capacitadora, ela está operando simplesmente no âmbito das quatro paredes das igrejas. Não, meus irmãos. Infelizmente, tem muitas igrejas aí que nem têm a graça de Deus. Tem a ganância, tem a avareza de homem, tem a dominação de homem. Então você precisa entender, você estando cheio da graça, você vai ser útil ao Senhor, seja na empresa, na escola, no seu local de trabalho, no seu local de estudo, na sua casa, na sua vizinhança, por onde o Senhor Deus te permitir andar. Se você se sujeitar, se você se submeter a essa graça, a essa comunhão que está proposta com Deus, meu irmão, você vai ser uma bênção. E essa graça só podemos desfrutar por meio da fé em Jesus Cristo, porque lá no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 16 e 17 diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça, favor sobre favor, unção sobre unção, poder sobre poder, vida sobre vida, sabedoria sobre sabedoria, para glorificar, meu irmão, o único que é digno de toda a honra, de toda a glória, o nome do Senhor Jesus. Então diz aqui que nós temos recebido a plenitude, graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eu quero orar com você nessa hora, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu me achego a Ti. Obrigado porque a Tua palavra diz que através de Jesus nós temos acesso ao Senhor com confiança. Confiança de que o Senhor nos recebe, confiança de que o Senhor nos ajuda. Pai, eu uno a minha fé com a fé dessas pessoas. Derrama, Pai, da Sua graça sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã. Capacita, Pai. Capacita cada um aqui para viver os planos, propósitos do Senhor. Livra do mal, Senhor. Não deixa cair em tentação. Em nome do Senhor Jesus, meu irmão, seja abençoado, seja renovado, seja fortalecido pela graça de Deus, por meio de Cristo Jesus. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.